E agora é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre a situação das contas públicas, impactos da pandemia, ajuste fiscal e agenda de reformas. Eu converso com o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Felipe, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os telespectadores. Bom, Felipe, nesta semana nós tivemos a confirmação pelo governo da liberação daquele contingenciamento de recursos que vinha desde o começo do ano, começou sem um orçamento definido, depois se imaginava que o governo não fosse conseguir cumprir o teto de gastos e agora há uma folga orçamentária. Houve uma revisão de despesas, como em relação ao Bolsa Família, o governo conta com créditos extraordinários. Até que ponto vai essa folga? Até que ponto se pode confiar nessa melhoria que estamos vendo das contas? Pois é, Denise, nós estamos vendo neste ano uma espécie de contabilidade criativa. Na verdade, no Bolsa Família e no abono salarial, que é um outro benefício social. No primeiro caso, as despesas do Bolsa Família, para aqueles beneficiários que estão recebendo o chamado auxílio emergencial, essas despesas vão entrar na conta do extra-teto. E o abono salarial teve uma mudança de calendário. Quando são computadas essas duas coisas, essas duas questões contábeis, quer dizer, você tira de uma caixinha e joga para outra, no caso do Bolsa Família, e no caso do abono salarial, a mudança de calendário joga despesas para o ano que vem, então abriu-se um espaço no teto. A Instituição Fiscal Independente, nos nossos relatórios, nós já tínhamos apontado que isso iria acontecer, e agora o governo divulgou o chamado relatório de avaliação orçamentária, que tem periodicidade bimestral, confirmando isso. Então, esses desbloqueios de recursos estão acontecendo dessa forma, né? Não tem a ver com a arrecadação, tem a ver com o espaço que está sendo gerado do lado da despesa, porque o teto, como você bem disse, incide sobre o lado do gasto público. Agora, aí tem do outro lado um aumento da arrecadação que bateu recorde aí no primeiro semestre, vem surpreendendo nos últimos meses e a melhora do crescimento da economia também melhorou aquela relação dívida-PIB. Então, são outros dados que mostram um cenário melhor das contas públicas e ainda tem um aumento do teto de gastos no ano que vem por causa de inflação, Felipe. Você acha que isso estabelece uma condição de o governo trabalhar melhor o orçamento em 2022? Nós temos uma situação hoje que de fato é melhor. No curtíssimo prazo, as coisas melhoraram. Por quê? Porque os preços das chamadas commodities, né, os produtos primários, e vale dizer que 2/3 da pauta exportadora do Brasil tem a ver com produtos primários, com as commodities, como esses preços estão aumentando muito, o Brasil está tendo um impulso na taxa de crescimento, que está sendo puxada pelo agronegócio, como nós vimos nos dados do PIB do primeiro trimestre do ano. Os dados agora mais recentes vão indicando uma certa tendência de recuperação. Agora, é importante notar, Denise, que se a gente crescer um pouco mais de 5% nesse ano, que é o cenário otimista da IFE, em cima de um tombo, de uma queda, de uma recessão no ano passado de 4,1%, na média nós estamos crescendo muito pouco, quer dizer, abaixo de 0,5%, se a gente fizer aí a média anual de 2020 e 2021, com esses números que eu falei. Agora, de fato, há uma recuperação, a arrecadação do governo vai na esteira desse movimento da atividade econômica e também apresenta uma tendência de alta. Isso é positivo, isso ajuda as contas públicas. Agora, o alerta que eu faço é o seguinte: como no ano que vem a inflação deste ano, do meio de 2021, vai ajudar a subir o teto de gastos vai ficar mais distante das nossas cabeças, tem que ter todo o cuidado para ver como esse espaço fiscal, esse espaço orçamentário será gasto. Porque a sanha para fazer reajustes salariais, despesas que não estão relacionadas com o combate à pobreza, por exemplo, vai estar muito presente. Já está presente, como nós estamos vendo aí nessa discussão do teto de gastos, da folga do teto para 2022.
Essa folga garantida pela inflação, que corrige o limite do teto, ela vai valer para o ano que vem, mas nós já tivemos declarações no sentido de o governo aproveitar a folga até para turbinar o Bolsa Família, e aí não tem muita clareza de intenção, porque ao mesmo tempo o ministro Paulo Guedes fala de utilizar o eventual aumento de receita que teria com taxação de lucros e dividendos no âmbito da proposta de reforma tributária que ele apresentou. Então a gente sabe que eles querem melhorar o Bolsa Família, aumentar o valor, aumentar a quantidade de beneficiários, mas de onde viriam os recursos, não é? Pois é, o cobertor é muito curto, então se você quer manter os pés cobertos, mas quer cobrir a cabeça, você vai acabar descobrindo algumas partes do corpo. Tem que ter muito cuidado, porque dinheiro não cai do céu. Então a inflação, ela perpassa todo esse quadro que nós estamos vivenciando. O teto de gastos tem esse problema de ser corrigido pela inflação defasada, não é? Então veja só, o teto para o ano que vem vai subir de elevador, 8,35%, que é a inflação de agora, de junho. Só que as despesas do ano que vem tendem a subir menos, 6%, ou nas piores projeções já tem gente com 7%, mas ainda assim permanece essa diferença. E aí é que surge a folga, né? Essa folga, pelas contas da IFE, pode ficar de 28 a 47 bi. Agora, o que nós temos que ter cuidado é que os gastos que se está pensando contratar, esses gastos seriam permanentes. Reajustes salariais, o próprio reajuste do Bolsa Família. Então, tem que ter cautela, porque depois que esse efeito fiscal da inflação e mesmo essa recuperação que nós estamos tendo pelas commodities, depois que isso passar, aí os problemas estruturais vão estar exatamente iguais, com um agravante. Nós vamos estar com as despesas mais altas. Então, todo cuidado é pouco. Eu acho que o Bolsa Família precisa ser discutido, é uma despesa meritória, mas é preciso escolher. Se vai, então, fazer o incremento do Bolsa Família, que não se faça o reajuste salarial para servidores, quer dizer, o que vai na contramão do que se espera. E a reforma tributária não abre espaço fiscal. Essa reforma do imposto de renda que está sendo proposta, atabalhoada, discutida dessa forma como está sendo discutida, me refiro ao relatório que foi apresentado na Câmara dos Deputados, é muito ruim. Abre um rombo fiscal de 30 a 40 bilhões de reais. E tem muita divergência de projeção, de sinalização de mudanças. O ministro Paulo Guedes fala em alguma compensação para estados e municípios que estão reclamando, porque se você reduz a arrecadação do imposto de renda com alíquotas menores, você diminui o bolo tributário a ser repartido com os estados e municípios, não é? Se pensou num seguro, aí tem um custo em relação a isso. E não se sabe ao certo como é que fica a situação das empresas, não é? Pois é um equívoco, porque o imposto de renda, pela Constituição Federal, ele pertence a todos os entes, aos estados, aos municípios e à União. Quem arrecada é a Receita Federal, centralmente. Mas o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios faz a partilha automática desses recursos do imposto de renda e também do IPI, do Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, fazer cortesia com o chapéu dos outros nesse momento de uma situação econômica grave, fiscal bastante grave, eu acho temerário. Isso precisa ser muito bem discutido, como eu disse no meu artigo nesta semana no Estado de São Paulo. Nós temos que colocar as barbas de molho e discutir isso tecnicamente. Tem muita gente olhando os detalhes, fazendo conta. Então, não dá para aprovar uma reforma tributária do imposto de renda no tapetão, porque o risco é a gente ter um monstrengo tributário para 2023 e vai ser difícil manejar esse monstrengo. Não vai ser fácil piorar ainda a situação tributária do nosso sistema, que já é tão complexo, não é? E a questão da taxação de lucros e dividendos veio ter uma repercussão muito ruim no mercado, na questão de movimentação e de fluxo de recursos, porque pode representar uma perda de resultados, não é? Para quem investe no Brasil, para quem investe até em empresas de capital aberto. Pois é, se for bem feita, eu pessoalmente sou favorável à tributação de lucros e dividendos. Nós já tivemos no passado, até os anos 90. Agora, tem que calibrar o imposto de renda pessoa jurídica, que é o que o governo inicialmente tinha feito na proposta enviada ao Legislativo, o projeto de lei número 2.337. Só que, na Câmara, já propuseram uma redução muito maior da alíquota do imposto de renda pessoa jurídica, que incide sobre as empresas, mas a alíquota dos lucros e dividendos continuou em 20%.
na proposta. Então a conta não vai fechar. Tem que ter muito cuidado para não produzir um desfalque nas contas, quer dizer, um rombo fiscal que depois vai acabar tendo que ser coberto com o aumento da dívida, com outras medidas na arrecadação ou mesmo mexidas do lado das despesas. Isso é uma sintonia fina que precisa ser feita e que, a meu ver, ainda não está sendo feita, infelizmente. E é bom lembrar que, mesmo com essa melhoria das contas que nós estávamos falando, o rombo previsto para este ano pela equipe econômica está em 155,4 bilhões de reais. É o déficit primário. É um saldo muito negativo e a gente não vê esforço em se virar o sinal e passar a ser positivo, não é, Felipe? Pois é, nas nossas projeções, esse déficit primário, né, que não inclui as contas de juros da dívida, ele deve se transformar num superávit apenas em 2025. As nossas projeções melhoraram em razão desse aumento do PIB, né, guiado também pela inflação, uma série de fatores. Mas tudo isso é muito instável. Então, seria importante que o governo aproveitasse, o governo, o Congresso aproveitassem esse momento em que a gente ganhou um certo fôlego do ponto de vista macroeconômico, em razão dos preços das commodities, e mesmo essa ajuda camarada da inflação, que é temporária, que é passageira, e tomasse medidas estruturais, pensando no médio prazo, pensando em como nós vamos conseguir voltar a ter consistência e equilíbrio nas contas públicas, né? Como as eleições estão chegando, já no ano que vem, muitas vezes essas pressões político-eleitorais se sobrepõem às questões técnicas. Então é aí que mora o diabo, né? Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Pode haver, inclusive, mais aumento de gastos, mais despesas com essa finalidade, né? Exatamente. Claro que nós estamos saindo de uma pandemia, ainda estamos com um número médio de mortes diariamente que é bastante significativo, agora a vacinação está avançando, então nós temos que ter cuidado porque o mercado de trabalho pós-pandemia vai estar ainda muito ruim. A nossa projeção é que para o ano que vem a taxa de desemprego ainda vai estar na faixa de 14%. Pouco abaixo de 14%, que é muito alta. Então, aqueles que têm um emprego precário, estão no mercado informal ou mesmo no mercado formal, vão ter dificuldades para se recolocar, como já estão tendo, não é? E o Estado tem o dever de entrar com políticas públicas que sejam bem feitas. Temos que fechar por aqui. Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, Denise, boa noite a todos. Com vocês.